E aí, comunidade? Escuto vocês há bastante tempo. São o meu canal favorito e o da minha namorada. Esta história só é conhecida pela minha família, pela minha namorada e pelos meus amigos mais próximos. Decidi escrevê-la apenas agora, embora já tivesse vontade de fazer isso há muito tempo. Escrevo de um município do estado do Mato Grosso do Sul. Tenho 25 anos e essa história aconteceu quando eu tinha 18, logo após entrar na faculdade. Na época, viajei para a capital do estado para estudar. Quando chegou o período de matrícula, aproveitando que eu demoraria algum tempo resolvendo a documentação, meu pai saiu para procurar um lugar onde eu pudesse morar. Quando terminei o processo, ele me enviou a localização. Havia encontrado uma pensão. Ao chegar, ele me apresentou a uma senhora já bastante idosa. Calculava que tivesse entre 70 e 80 anos. Por respeito, vou chamá-la de Dona Flor. Desde o momento em que a vi, senti muita confiança e ternura por ela. Alguns amigos e amigas que chegaram a conhecê-la concordavam que ela era idêntica à velhinha que batia no Alex, o leão de Madagascar, mas muito magrinha e de baixa estatura. Ela nunca se casou e nunca teve filhos, mas sabíamos que possuía familiares na região central da cidade. Depois de conversar um pouco com ela, voltamos para o nosso município. Ainda faltavam alguns dias para o início das aulas e eventualmente chegou o tão esperado momento. Viajei sozinho para a capital e fui direto para a pensão. Quando desci do táxi, Dona Flor já estava ali para me receber. Ela me disse que estava me esperando. Naquele momento não dei importância a esse pequeno detalhe. Só muito tempo depois, quando comecei a relacionar tudo o que havia acontecido, percebi que ninguém tinha avisado que eu viajaria naquele dia, nem o horário em que chegaria. Eu dividia o quarto com um rapaz com quem fiz grande amizade, apesar de sermos muito diferentes. Ao lado do nosso quarto dormia a senhora. No andar de cima moravam 2 irmãos e em outro quarto, um médico de aproximadamente 40 anos, que passava ali apenas algumas noites por causa do trabalho. Nos primeiros dias tudo correu bem, até que comecei a notar que Dona Flor saía de casa entre 7 e 8 da noite e só voltava muito tarde, sempre depois das 3 da madrugada. Certa vez depositaram o dinheiro do aluguel alguns dias antes da data de pagamento. Ao chegar em casa, encontrei a senhora na cozinha. A cumprimentei e caminhei em sua direção. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela perguntou: "Você vai me pagar o aluguel, não vai?" Nem pensei muito na pergunta. Não me pareceu algo importante. Entreguei o dinheiro de boa vontade e me despedi. Enquanto caminhava para o meu quarto, a ouvi dizer: "Sobraram R$ 300 na sua carteira?" "Sim, acho que sim", respondi. Continuei andando sem dar importância mais uma vez. Poucos minutos depois, recebi uma ligação dos meus amigos me convidando para sair. Peguei o dinheiro da carteira para separar o que gastaria e, de fato, tinha exatamente os mesmos R$ 300 que Dona Flor havia mencionado momentos antes. Os dias foram passando e continuamos ouvindo a senhora chegar em casa de madrugada. Havia ocasiões em que ela simplesmente desaparecia durante uma semana inteira. Não dávamos muita importância, pois acreditávamos que estivesse visitando a família. Muitas vezes aproveitávamos essas ausências para fazer reuniões e festas. Em outra ocasião, voltei a encontrá-la na cozinha. Lembro perfeitamente do que ela me disse. "Eu te assustei quando adivinhei aquelas coisas da outra vez, não foi?" Respondi que não, mas que ela realmente tinha acertado. Ela sorriu e disse: "São coisas que meu mestre me ensina. Ele pergunta sobre você." Naquele instante me senti desconfortável e tentei encerrar a conversa rapidamente. Ela voltou a falar: "É com ele que eu saio à noite quando você me escuta chegando tarde. Quando eu era criança e também durante a adolescência, vivi situações muito estranhas.
Minha mãe e minha família diziam que eu tinha algo que me tornava mais perceptivo, algo difícil de explicar. Será que isso tinha alguma relação com o fato de eu ser quem a escutava? Com as coisas que ela me dizia? Sempre me perguntei isso. Naquele momento apenas saí da cozinha, despedindo-me da forma mais educada possível. Com o passar dos dias, meu colega de quarto e eu começamos a nos sentir cada vez mais desconfortáveis. A senhora dormia justamente ao lado do nosso quarto. Passamos a prestar mais atenção nela e várias vezes a ouvimos sussurrar com outra pessoa dentro do quarto. Ela ria sempre em um tom muito baixo e repetia constantemente o nome de um homem que não consigo lembrar, mas era sempre o mesmo. Em outra ocasião, novamente na cozinha, a encontrei sentada à mesa com um livro. Quando me viu entrar, levantou-se, deixou o livro sobre a mesa e disse: "Perguntei ao mestre quando você vai comigo." Senti um enorme desconforto, misturado com medo. Então ela continuou: "É por causa do estádio, por isso chego tão tarde." Peguei minhas coisas e me despedi. Ao sair, olhei rapidamente para o livro que havia deixado sobre a mesa e notei vários símbolos estranhos, daqueles que costumam aparecer em filmes de terror. Foi a primeira vez que senti medo de verdade de Dona Flor. Eu não conseguia aceitar que estivesse com medo de uma senhora que caminhava devagar, curvada, e falava com uma voz tão frágil quanto sua aparência. Os dias passaram. Comecei a contar aos meus amigos tudo o que estávamos vivendo, e alguns até pediam para passar a noite lá comigo, na esperança de sentir, ouvir ou presenciar algo estranho. Sempre conseguíamos ouvir os sussurros. Às vezes até quando Dona Flor nem estava em casa. Mas como éramos vários e quase sempre havia bebida envolvida, aquilo nunca chegou a nos aterrorizar de verdade. Até aquele dia. O dia em que vivi e presenciei a coisa mais bizarra que já aconteceu na minha vida. Eram entre 8 e 9 da manhã. Meu colega de quarto já havia saído fazia algum tempo. Eu não precisava sair tão cedo. Então, quando acordei, fiquei assistindo vídeos no celular. Foi então que ouvi Dona Flor rindo muito. Era uma risada exagerada. Ela cantava e pronunciava palavras que eu jamais havia escutado. Ria e repetia o nome que sempre mencionava, aquele que não consigo recordar. Então dizia: "Não, você ainda não pode entrar. Eu não estou sozinha. Ainda tem gente aqui." Eu me sentia estranho, nervoso, mas não exatamente apavorado. Queria acreditar que aquilo era normal. Que ela era apenas uma senhora muito idosa e que tudo aquilo talvez fosse consequência da idade. Até que começou a rezar. Mas rezava ao contrário. Venho de uma família católica. Então, quando era criança, me faziam rezar o tempo todo e minha avó me levava à igreja. Conforme cresci, me afastei um pouco da religião, mas nunca perdi a fé em Deus. Por isso eu tinha certeza. O que aquela senhora dizia eram orações. Mas eu percebia claramente que ela as recitava ao contrário. Perguntei se estava tudo bem. Não houve resposta. Perguntei de novo. E de novo. Até que praticamente comecei a gritar: "A senhora está bem?" Então a ouvi rir. E ela continuava rindo, zombando de mim. Seguia cantando, rezando e gargalhando ao mesmo tempo. Tomei coragem para sair do quarto e caminhei até a porta dela, que estava entreaberta. A empurrei para abri-la completamente. E então a vi. Vi aquela senhora de quase 80 anos completamente retorcida. Suas pernas e braços estavam dobrados em posições impossíveis, com uma elasticidade semelhante à de contorcionistas de circo. Quando conto essa história, tento reproduzir a posição em que a vi, mas não consigo sequer me aproximar daquela agilidade. Ela me encarou com um olhar debochado. Fiquei sem me mover, sem saber o que fazer.
Então ela repetiu novamente aquelas palavras e voltou a rir. Corri para o andar de cima, batendo nas portas para ver se alguém estava em casa. Por sorte, o primeiro a sair foi o médico. Percebi que o havia acordado e pedi desculpas. Expliquei que Dona Flor estava passando mal e que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele respondeu que desceria para verificar e pediu que eu não me assustasse. Disse que iria ver o que ela tinha. Senti um enorme alívio. Afinal, ele era um adulto. Um médico. Quando descemos, entramos juntos no quarto. A senhora continuava exatamente na mesma posição, com o mesmo olhar desafiador. O médico pediu que eu pegasse o celular dela, que estava sobre a penteadeira. Quando fui buscá-lo, vi que ele colocou um comprimido na boca dela. A senhora não parava de falar. Misturava rezas, gargalhadas e palavras em um idioma que eu não sei qual era. Entreguei o telefone ao médico. Vi que ele procurou um número e ouvi o que disse. Venham, por favor. Ela está assim de novo e um dos rapazes novos está aqui. Não demorem. Desligou e me pediu que saíssemos do quarto. Então conversou comigo. Escute, não tenha medo, ela nunca fez nada contra ninguém. Já havia assim antes e jamais machucou qualquer pessoa. Sou médico, você sabe disso. Sou um homem da ciência, mas existem coisas que ainda não foram estudadas, que não são compreendidas. Já liguei para a família dela e eles estão vindo. Não sei o que é isso, mas não vou resolver com medicina. Depois ele voltou para o quarto dele. Eu fui para o meu, um pouco mais tranquilo por saber que não estava sozinho na casa. Comecei a separar minhas coisas para tomar banho e ir para a aula. Passaram cerca de 20 minutos. Então chegaram várias senhoras idosas. O médico me apresentou a uma delas e disse que era parente de Dona Flor. Ela sorriu para mim e falou: "Então você é o famoso Rodrigo." Eu apenas me despedi e entrei no meu quarto. Quando ouvi todas aquelas senhoras começarem a rezar, não pensei duas vezes. Troquei de roupa sem sequer tomar banho e fui embora dali. Depois disso, passou-se uma semana inteira sem que víssemos ou ouvíssemos Dona Flor. Parecia que ela simplesmente não estava mais lá. Foi então que consegui me mudar para a casa de um amigo que já sabia de tudo o que acontecia naquele lugar. Meu colega de quarto foi comigo. Eu não podia deixá-lo sozinho. Nunca mais voltei àquela pensão. Nem mesmo para buscar o depósito que havia deixado. Algum tempo depois, passamos em frente à casa por curiosidade, querendo saber como estavam as coisas. O lugar havia se transformado em um restaurante de marmitex. Nunca mais soube nada de Dona Flor. Por respeito e preocupação, tentei entrar em contato pelo número do celular dela, mas a linha já não existia. Era como se tivesse desaparecido. Até que aproximadamente 1 ano atrás ouvi falar dela novamente. Um amigo me disse: "Vi Dona Flor do lado de fora da faculdade. Ela me pediu para mandar lembranças para você." Vocês não têm noção de como isso arrepiou até os pelos da bunda. Até hoje me lembro perfeitamente dela. É isso. Obrigado pela atenção de vocês. A história que estou prestes a compartilhar é profundamente perturbadora, ainda mais agora, quando volto a pensar naquela noite. Não me lembro exatamente há quantos anos isso aconteceu, mas foi quando abandonei meu trabalho na Colômbia para morar com meus pais nos Estados Unidos. Se tivesse que chutar, diria que foi há cerca de 10 anos. Naquela época, tínhamos a sorte de passar os verões viajando. Eu havia herdado um motorhome do meu pai, então aproveitávamos para cruzar o país e conhecer diferentes lugares e paisagens dos estados americanos. Éramos eu, minha esposa Raquel e nossos 2 filhos, cujos nomes prefiro não mencionar.
Durante uma dessas viagens, decidimos ficar alguns dias em um camping. Normalmente não permanecíamos muito tempo no mesmo lugar, mas meu filho conheceu outro garoto com quem se deu muito bem. Então resolvemos prolongar a estadia para que eles pudessem brincar juntos. Apesar de ser um camping, o local era extremamente isolado, o que para nós era ótimo. Havia uma grande área comunitária no centro do acampamento, onde as pessoas podiam se reunir se quisessem. No entanto, as áreas destinadas aos campistas ficavam espalhadas por uma enorme extensão de terra. A região era cercada por florestas, montanhas, grandes campos abertos e vários rios. Durante o dia passávamos bastante tempo na área comunitária por causa das crianças. À noite, porém, retornávamos ao nosso canto isolado em meio à natureza. Ali era onde ninguém nos incomodava, o que era ideal por vários motivos. Um dos motivos pelos quais eu não gostava de ficar perto de outras pessoas era meu péssimo hábito de fumar cigarros. Eu sei que muita gente odeia o cheiro, inclusive meus filhos. Na época dessa história, meus filhos acreditavam que eu já tinha parado de fumar, mas a verdade é que eu ainda não havia conseguido largar o vício. Independentemente de onde estacionássemos o motorhome para passar a noite, eu sempre esperava as crianças adormecerem e saía escondido para fumar. Era um hábito nojento, agravado pelo fato de eu precisar escondê-lo. Eu me sentia como se estivesse fazendo algo ilegal. Como estávamos em um camping oficial onde fumar era proibido, eu precisava garantir que estivesse longe da vista dos outros hóspedes. Normalmente eu aproveitava esse momento para fazer uma caminhada noturna. Era meu tempo para pensar, refletir e meditar na vida. Passei a vida inteira ouvindo sermões sobre como é perigoso caminhar sozinho à noite em áreas de mata, mas faço isso desde que me lembro. Nunca me afastava muito do acampamento e sempre prestava atenção ao ambiente ao meu redor para não me perder. Como já estávamos naquele camping havia alguns dias, eu já tinha definido o trajeto das minhas caminhadas noturnas. Na primeira noite em que nos hospedamos ali, encontrei uma espécie de mirante natural que dava vista para uma imensidão de árvores que se estendia até onde os olhos alcançavam. Naquela primeira noite, acredito que fiquei sentado ali por mais de 1 hora, apenas pensando. Acabei transformando aquele lugar no meu ponto oficial para fumar durante toda a estadia. A caminhada até o motorhome levava cerca de 15 minutos, o que talvez pareça bastante para algumas pessoas, mas para mim não era nada demais. Certa noite, enquanto estava sentado naquele local, perdido em pensamentos, comecei a ouvir um som estranho. No início, achei que estivesse imaginando coisas. Às vezes, quando você mergulha demais nos próprios pensamentos, começa a se distrair ou confundir algumas percepções. Mas não era esse o caso. O som parecia uma pulsação. Se você fizer com a boca um som contínuo de uau, 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 era algo muito parecido com aquilo. Não era um som natural, muito menos algo que se esperaria ouvir no meio da floresta. Me levantei da borda do mirante e entrei novamente na mata, tentando encontrar a origem daquele ruído. Era um som tão estranho para aquele ambiente, especialmente naquele horário avançado da noite. Também posso afirmar com absoluta certeza que não era um animal. Passei a vida inteira acampando e nunca ouvi ou soube da existência de um animal que produzisse um som daquele tipo. Provavelmente eu deveria ter ignorado aquilo, mas não consegui. À medida que avançava pela floresta, tinha a sensação de estar me aproximando da fonte do som. Ele ficava cada vez mais alto. Então, justamente quando tive a impressão de que estava bem à minha frente, o som simplesmente parou. Olhei ao redor, mas não consegui ver nada, principalmente porque a floresta estava muito escura. Não foi apenas aquele ruído pulsante que desapareceu. Percebi que todos os sons tinham desaparecido. O vento já não balançava as árvores, e os insetos haviam parado de fazer qualquer ruído. O silêncio era tão absoluto que parecia possível ouvir um alfinete cair.
Fiquei tentando entender como todos os sons da floresta haviam simplesmente sido silenciados. Então, naquele silêncio, ouvi algo se mover atrás de mim. Me virei rapidamente e examinei a área da melhor forma que pude na escuridão. A cerca de 3 metros de distância, havia algo que parecia ser uma figura alta e extremamente magra. Fiquei parado e forcei a vista. Não conseguia distinguir exatamente o que era. Embora tivesse aparência humana, pensei comigo mesmo que não havia como uma pessoa estar ali, por mais ignorante que isso possa soar. Fiz um pequeno movimento na direção daquilo. Não foi sequer um passo completo. A figura se sobressaltou. Eu dei um salto para trás, tomado pelo choque. Aquilo foi toda a confirmação de que eu precisava para saber que realmente havia algo parado ali. É aqui que a história fica insana. E até hoje tenho dificuldade para acreditar no que vivi. Comecei a focar melhor meus olhos naquela silhueta escura. Ela claramente estava apoiada sobre 2 pernas, e quando digo que era alta, quero dizer extremamente alta. Devia ter mais de 2 metros de altura. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Nenhum de nós se moveu. Quando decidi dar outro pequeno passo em sua direção, ela reagiu novamente. Desta vez, moveu-se de uma forma tão estranha que parecia estar assumindo uma posição pronta para me atacar. Foram apenas alguns segundos, mas tive a impressão de ver um leve reflexo da luz da lua em seus olhos. Aquilo tinha olhos grandes, ou pelo menos acho que eram olhos. Eu mal conseguia enxergar seus detalhes devido à escuridão. Não conseguia identificar exatamente o que estava olhando. Não conhecia nenhum animal com aquela estrutura física. Nenhum animal que andasse sobre 2 pernas daquela maneira. E eu tinha passado a vida inteira em florestas. Não queria me mover novamente porque não sabia se aquela coisa iria correr na minha direção. Ela permanecia em uma postura levemente curvada. Parecia que eu estava ali há uma eternidade. Não dei mais nenhum passo, mas comecei a inclinar lentamente meu corpo em direção àquilo. Aquilo deve ter percebido, porque de repente emitiu um dos sons mais estranhos que já ouvi na vida e disparou mata adentro. Caí para trás no chão, assustado pela velocidade daquele movimento. Levantei imediatamente e corri até o local para onde aquele ser havia fugido. Mas fosse lá o que fosse, já tinha desaparecido completamente. Não ouvi nenhum som de movimentação e não consegui avistar a figura alta em lugar algum. Permaneci naquela área por mais alguns minutos, esperando que voltasse. Depois de algum tempo, comecei a ouvir novamente o vento passando pelas árvores. Era como se a floresta tivesse voltado à vida. Quando finalmente percebi que aquela coisa não retornaria, resolvi voltar para o motorhome. Minha esposa estava furiosa. Ela acreditava que algo tinha acontecido comigo porque, segundo ela, eu havia desaparecido por várias horas. Quando ouvi aquilo, comecei a rir. Na minha cabeça, eu não tinha ficado fora nem por 1 hora. Então peguei o celular para verificar. E ela estava certa. Eu não tinha qualquer lembrança de ter perdido tanto tempo. Aquilo me assustou imediatamente. Por um momento pensei que talvez tivesse batido a cabeça ou sofrido algum acidente, mas não acho que tenha sido isso. Contei para ela o que havia visto na floresta. No começo, Raquel pareceu cética. Depois pareceu assustada. Eu não sou o tipo de pessoa que faz brincadeiras, especialmente com minha esposa. Ouvir uma história dessas a deixou realmente perturbada. Passei o restante da noite sentado do lado de fora do motorhome, olhando para o céu e tentando entender o que havia visto. Eu não fazia ideia de quando aquelas horas tinham desaparecido. Nada fazia sentido. Quando já estava próximo do amanhecer, ouvi um forte som de deslocamento de ar passando acima da minha cabeça. Não era como uma rajada comum de vento. Parecia que algo pesado havia voado sobre mim. Mas ao mesmo tempo, não era particularmente barulhento.
Olhei para cima no mesmo instante e não vi absolutamente nada. Partimos na manhã seguinte. Durante anos guardei essa história apenas para mim. Nunca achei que valesse a pena contá-la, porque tinha certeza de que as pessoas me descartariam imediatamente como alguém inventando histórias. Se eu mesmo não tivesse visto aquela coisa com meus próprios olhos, provavelmente também duvidaria. Eu sei como tudo isso soa. Parece improvável. E sinceramente parece ridículo. Mas nos últimos meses comecei a ver outras pessoas compartilhando relatos muito parecidos com o meu. Isso me deu coragem para finalmente escrever esta história e contar o que vivi naquela floresta naquela noite. Depois de todos esses anos, já não me importo se alguém acredita ou não em mim. Eu sei o que vi. Antes de tudo, quero agradecer pelos vídeos diários, que estão cada vez mais interessantes. Meu nome é Helena e dirijo com frequência por motivos de trabalho e também por questões familiares. Por isso, estradas longas durante a noite não são algo que me cause ansiedade. Elas fazem parte da minha rotina há anos e eu as conheço muito bem. O que vou contar aconteceu em uma dessas rotas pouco movimentadas perto de Diamantina, em um trecho que eu já havia percorrido várias vezes e que não tinha nada de desconhecido para mim. E o que faz com que eu ainda tenha dificuldade em processar tudo isso é justamente esse detalhe. Não foi algo dramático nem assustador no momento. Pelo contrário, pareceu completamente normal. Tão normal que levei dias para perceber que aquilo não deveria ter sido possível. Já era tarde da noite. Eu estava há várias horas ao volante e o marcador de combustível tinha chegado a um ponto em que já não podia mais ser ignorado. Ao longe avistei um posto de gasolina iluminado por luzes alaranjadas. Era aquela iluminação quente, típica de postos que estão no mesmo lugar há muito tempo e que nunca modernizaram o sistema de iluminação. Achei estranho não me lembrar daquele posto de viagens anteriores por aquele trecho, mas não dei importância. Afinal, é perfeitamente possível passar várias vezes pelo mesmo lugar sem registrá-lo, especialmente quando se está concentrada na estrada e não precisa parar. Entrei no posto, abasteci o carro e aproveitei para tomar um chá, já que ainda tinha um bom caminho pela frente. O lugar parecia antigo, mas funcionava normalmente. Tinha aquela atmosfera característica de estabelecimentos que carregam muita história. Móveis que já não são mais fabricados, cartazes de marcas que há muito tempo desapareceram do cotidiano, detalhes que naquele momento pareciam apenas pitorescos e não algo digno de atenção especial. Não havia outros clientes, ou talvez houvesse poucos. Não me lembro exatamente. A funcionária era uma senhora idosa, tranquila, com aquela simpatia direta de quem passou muitos anos atendendo viajantes. Tentei pagar por transferência usando o celular, mas ela deu uma risada e disse que aceitava apenas dinheiro em espécie. Enquanto contava as notas, perguntou para onde eu estava indo. Quando mencionei meu destino, ela me recomendou evitar o trecho principal. Disse que mais à frente havia áreas com muitas curvas e que acidentes tinham ocorrido recentemente por lá. Em seguida, sugeriu uma rota alternativa. Suas instruções eram extremamente precisas. Indicou pontos de referência específicos, cruzamentos e detalhes que só alguém muito familiarizado com a região seria capaz de fornecer. Agradeci e segui viagem. A rota alternativa funcionou perfeitamente. Cheguei ao meu destino sem nenhum problema e até um pouco antes do horário previsto. Naquela noite pensei que tinha tido sorte de parar justamente naquele posto e encontrar uma pessoa tão prestativa. Na manhã seguinte, enquanto tomava café da manhã, resolvi procurar o posto na internet para deixar uma avaliação positiva.
O atendimento tinha sido exatamente o tipo de ajuda que qualquer motorista agradece receber na estrada. Pesquisei pelo nome que eu lembrava, mas não encontrei nada. Depois tentei localizar o posto pela região aproximada onde me recordava de tê-lo visto, mas também não encontrei resultado algum. Abri o Google Maps e percorri visualmente todo aquele trecho, procurando o ícone de uma estação de serviço. Não havia nada, apenas a estrada e vegetação dos dois lados. Pensei que talvez estivesse confundindo o nome ou a localização exata. Então comecei a pesquisar todos os postos da área, um por um. Nenhum deles correspondia ao lugar onde eu havia parado. Conversei então com um amigo que percorre aquela mesma rota há anos por causa do trabalho. Descrevi o posto com o máximo de detalhes que conseguia lembrar. Falei da iluminação alaranjada, da estrutura do lugar e da região aproximada onde ele estaria localizado. Ele me respondeu que naquele trecho nunca existiu um posto de gasolina. Disse ainda que o posto mais próximo naquela direção ficava a mais de 40 quilômetros do local onde eu afirmava ter parado. Segundo ele, conhecia aquela estrada melhor do que muitas outras coisas em sua vida e tinha absoluta certeza do que estava dizendo. Comecei a acreditar que eu estava enganada quanto à localização exata. Talvez tivesse abastecido antes ou depois do ponto que lembrava. Talvez o cansaço da viagem tivesse distorcido minha percepção. Mas então verifiquei o comprovante. O recibo do pagamento existia. No entanto, o nome do estabelecimento aparecia como uma sequência de símbolos que não eram letras nem números reconhecíveis. Não se pareciam com nenhum sistema de escrita que eu fosse capaz de identificar. Imaginei que pudesse ser apenas um erro de impressão ou algum problema técnico da máquina de pagamento. Meses depois, percorri novamente aquela estrada de forma intencional, procurando pelo posto. Passei pelo mesmo trecho durante o dia e durante a noite, várias vezes. Ele nunca voltou a aparecer. Não encontrei nenhuma estrutura que correspondesse ao que eu lembrava. Nenhum espaço entre a vegetação onde ele pudesse ter existido. Nenhum indício de que, em algum momento, houvesse ou tivesse havido uma estação de serviço naquele lugar. Esse é um fato verificável, e a senhora idosa me deu orientações precisas e corretas, que me fizeram economizar tempo e talvez até evitar algo pior. Até hoje não sei quem era aquela mulher, nem onde realmente ficava aquele posto de gasolina, nem porque ele nunca mais apareceu quando tentei encontrá-lo. Existe algo nessa combinação de fatos que me impede de dar uma definição exata ao que aconteceu. Meu nome é Hernan, sou mexicano e durante vários anos trabalhei no turno da madrugada em um posto de gasolina na entrada de Chihuahua. Era um trabalho tranquilo, com uma rotina feita de poucas horas de movimento e muito café de máquina. Durante a noite passavam poucos veículos, e aqueles que paravam geralmente queriam apenas abastecer rapidamente e seguir viagem sem muita conversa. Quando você passa tempo suficiente em um lugar assim, começa a aprender a ler as pessoas com certa facilidade. Falo daquele caminhoneiro que está há horas ao volante e precisa de 5 minutos de conversa para se manter acordado. O viajante que está com pressa e não quer trocar mais palavras do que o necessário. Ou aquele que chega nervoso sem motivo aparente. Você desenvolve essa percepção sem nem perceber, como mais uma ferramenta do trabalho. Mas o que aconteceu naquela terça-feira, por volta de 00:30, é algo de que me lembro até hoje. Vi uma caminhonete cinza entrar pela estrada, e a primeira coisa que me chamou a atenção, antes mesmo de o motorista descer ou dizer qualquer palavra, foi o lugar onde ele decidiu estacionar. Ele não se aproximou diretamente das bombas de combustível, como qualquer pessoa que chega para abastecer. Em vez disso, parou em uma área lateral do terreno, um setor onde a iluminação era mais fraca
e onde as câmeras de segurança tinham cobertura limitada. Se não estou enganado, era porque uma das colunas da cobertura bloqueava parcialmente o ângulo de visão. Não era um local proibido nem impossível de usar, mas também não era o lugar natural para alguém que simplesmente precisava encher o tanque. Do veículo desceu um homem de cerca de 50 anos, vestido com roupas de trabalho e com a expressão cansada de alguém que estava dirigindo havia horas. Ele pediu tanque cheio e 2 garrafas de água. Pagou em dinheiro, sem tentar puxar conversa nem fazer perguntas sobre a estrada, o clima ou qualquer outro assunto que viajantes noturnos costumam comentar. Era educado, mas distante. Enquanto eu começava a abastecer, ouvi a primeira batida. Veio da parte traseira da caminhonete. Foi um som perfeitamente identificável. Depois houve alguns segundos de silêncio e, em seguida, mais 2 batidas, separadas uma da outra, como se alguém estivesse batendo devagar e esperando uma resposta após cada tentativa. Olhei para o motorista. Ele estava de costas para mim, observando a estrada com os braços cruzados e a postura relaxada de alguém que não tinha pressa alguma. O barulho voltou a ser ouvido, desta vez mais forte. Dei alguns passos em direção à traseira do veículo sem dizer nada, mas antes que eu pudesse me aproximar demais, o homem se virou e sustentou o meu olhar. Disse que era o motor e que estava se dilatando por causa do calor acumulado da viagem. Falou aquilo com tanta naturalidade que por um momento considerei que ele pudesse estar dizendo a verdade. Eu conhecia bem os ruídos produzidos por motores quentes após muitas horas de uso. Já tinha ouvido centenas de vezes aqueles estalos metálicos que surgem quando o metal começa a esfriar. Mas aquilo não soava igual. O que eu havia escutado tinha ritmo. Tinha pausas demais. Soava mais como alguém tentando se comunicar do que como uma peça esfriando. Mesmo assim, terminei de abastecer sem fazer mais perguntas. O homem pagou, entrou na caminhonete e deixou o posto em direção à rodovia. Voltei para o escritório e permaneci vários minutos parado, com o telefone na mão, pensando se deveria ligar para a polícia. No fim, não liguei. Eu não tinha nenhuma prova concreta, apenas uma sensação desagradável, algumas batidas difíceis de explicar e um motorista que havia escolhido um lugar estranho para estacionar. Acabei me convencendo de que estava exagerando e de que, se chamasse a polícia, provavelmente não aconteceria nada. Eu apenas pareceria alguém incapaz de distinguir um ruído normal de um veículo de algo diferente. 3 dias depois, um dos meus colegas me mostrou uma notícia no celular. Era uma nota breve de um jornal local sobre uma caminhonete cinza encontrada abandonada a cerca de 40 quilômetros do posto. O que mais chamava a atenção na publicação era que o porta-malas havia sido forçado por dentro e não por fora. A reportagem não explicava muito. A fechadura interna apresentava inúmeras marcas de impacto, indicando que alguém havia golpeado repetidamente o metal até conseguir criar uma saída. A notícia vinha acompanhada de uma fotografia. Era a mesma caminhonete. Nunca fui à polícia. Nunca contei a ninguém que havia ouvido aquelas batidas durante a madrugada. Nem ao meu chefe, nem aos colegas de turno, nem às autoridades. Durante anos guardei o recorte daquela notícia em uma gaveta da minha casa, sem saber exatamente por quê. Acho que jogá-lo fora teria significado aceitar que eu já não podia fazer nada a respeito. O que mais me assombra não é pensar no que pode ter acontecido com a pessoa que estava dentro daquele compartimento. Embora eu também pense nisso, o que realmente volta à minha mente é a maneira como aquelas batidas soavam. Não eram batidas desesperadas. Não tinham a violência caótica do pânico nem a urgência de alguém que se sente preso e luta para escapar. Às vezes, quando acordo no meio da madrugada e volto a pensar naquela noite, me convenço de que aquelas batidas não tentavam quebrar o metal.
Tentavam chamar minha atenção. E o pior é que conseguiram. Eu as ouvi perfeitamente. A única coisa que não fiz foi agir. Muitos anos se passaram desde então. Porém, ainda existem noites em que, ao ouvir uma única batida perdida no meio do silêncio, sou transportado por um instante de volta àquele posto iluminado por lâmpadas fluorescentes. Meu avô, quando era jovem, trabalhou por um tempo como vigia no cemitério do seu povoado. Não era um trabalho do qual ele gostava de falar, e de fato só mencionava de vez em quando como se fosse algo que preferisse deixar enterrado, igual aos defuntos de lá. O cemitério ficava nos arredores, onde terminava a última rua de casas e começava o silêncio. Era um lugar simples, com algumas covas de terra com cruzes de madeira, outras com lápides de pedra e cruzes de ferro. Durante o dia as pessoas iam e vinham, mas à noite, quando fechavam os portões, o silêncio era diferente. Ele dizia que o contratavam principalmente nas épocas em que mais gente visitava, porque nunca foi um emprego fixo. Ia mais quando havia enterros de pessoas melhorzinhas de vida, temendo que alguém tentasse abrir uma cova para tirar o que tivesse sido enterrado junto com o falecido. Eram tempos difíceis e havia gente sem medo de fazer esse tipo de coisa. Meu avô tinha um pedaço de ferro na pequena casinha do vigia, logo na entrada. Deram a ele uma lamparina a óleo, um facão e um apito. Isso era tudo. E nunca aconteceu nada fora do comum, até uma noite de chuva. Ele dizia que estava deitado, ouvindo a água bater no telhado, quando escutou passos bem nítidos. No começo achou que era ilusão, mas eles estavam lá, passos sobre a brita molhada, lentos e arrastados. Então voltou a ouvi-los mais perto. Levantou-se, pegou a lamparina e saiu. No meio da chuva viu a silhueta de um homem, encurvado, carregando um saco nas costas. O saco se mexeu um pouco, como se houvesse algo vivo dentro. Meu avô pensou que fosse um ladrão, alguém que tinha entrado para roubar. Ele gritou, mas o homem continuou andando em linha reta, como se não tivesse escutado. Então ele o seguiu entre as cruzes e as lápides. O homem chegou até uma cova aberta, recém-cavada, e foi quando meu avô viu com clareza que o que carregava no saco não era objetos. Era um corpo humano que se dobrava a cada movimento. O homem tirou-o do ombro e, sem esforço algum, colocou dentro da cova. Depois começou a cobri-lo com terra, como se tivesse estado esperando exatamente por aquele momento. Meu avô sentiu um arrepio e ia dar um passo à frente, mas nesse instante o homem levantou a cabeça e, mesmo com a luz fraca da lamparina, jurava que o que tinha diante de si não era um rosto comum. Era pálido, sem expressão, como uma máscara do que um dia foi humano. Ele não soube dizer se deixou a lamparina cair ou se ainda a segurava na mão, só sabe que correu. Foi até o povoado procurar um policial, o acordou e voltaram juntos, dispostos a verificar de novo, agora com a arma do policial e uma lanterna mais forte. Entraram no cemitério e foram direto à cova. A terra estava intacta, nivelada, coberta pela chuva. Nada além disso. Não havia sinal de que alguém tivesse mexido ali, nem de que aquilo que meu avô tinha visto claramente tivesse acontecido. Revistaram os arredores, buscaram pegadas, mas não havia nada, só a água caindo e a lama que já começava a se formar nos corredores. O policial, meio irritado, disse que ele provavelmente tinha adormecido e sonhado tudo, mas meu avô nunca acreditou que fosse sonho. Ele dizia que ainda lembrava do som do corpo caindo dentro da cova. Naquela noite ele não voltou a se deitar e ficou sentado ali com o facão na mão até o amanhecer. Pouco depois deixou o trabalho e nunca contou exatamente por quê, pois tinha vergonha de admitir. Mas foi por causa do que aconteceu naquela noite,
da visão daquele homem carregando um corpo sob a chuva. Quando contava a história, sempre ficava em silêncio no final, como se esperasse que alguém lhe perguntasse algo, mas ninguém perguntava. Porque se o que ele viu não foi um ladrão nem um homem vivo, então só restava pensar que tinha presenciado algo que já não pertencia a este mundo.